mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Essa disciplina faz parte do terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Sejam bem-vindos, espero que estejam bem e vamos dar continuidade, né, ao nosso curso, tá ok? Nós, no curso de Introdução às Ciências Térmicas, o tema de hoje, nós estamos discutindo já há algum tempo e vamos dar continuidade aos circuitos térmicos. E para estudar os circuitos térmicos, a gente sempre faz uma analogia com o circuito elétrico, porque a gente viu que a gente pode fazer a analogia, porque no circuito térmico nós podemos fazer a analogia junto com o circuito elétrico, porque eu tenho fluxo de corrente, no caso do circuito térmico é fluxo de calor, no caso do circuito elétrico é fluxo de corrente, corrente elétrica circulando. No caso do circuito térmico, eu tenho um material que vai promover uma determinada resistividade para esse fluxo de calor passar. No circuito elétrico eu tenho resistência elétrica. E entre as extremidades, né, do resistor elétrico, eu tenho uma diferença de potencial elétrico, que no circuito térmico também eu tenho uma diferença de potencial térmico, que é justamente a diferença de temperatura. Então dá para a gente fazer uma analogia? Dá para fazer uma analogia. Nós já fizemos algumas analogias já com a lei de Ohm e o circuito térmico e vimos que é bem semelhante. É só trocar os elementos, né? Um é fenômeno térmico e o outro é fenômeno elétrico, tá ok? E no fenômeno elétrico a gente tem a lei de Ohm e no fenômeno térmico nós temos a equação do Fourier. E a gente fez uma pequena adaptação nos vídeos anteriores, onde a gente definiu o conceito de resistência térmica. Então eu tenho resistência elétrica para o circuito elétrico e resistência térmica para o circuito térmico, tá ok? Depois disso, nós fizemos como nós fizemos a analogia, né, do circuito térmico com o circuito elétrico, o circuito elétrico agora permite a gente também expandir para as outras analogias. Por exemplo, associação de resistores. No circuito elétrico nós temos associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo e associação de resistores série paralelo, o circuito misto. E nós já fizemos também, já em um vídeo anterior, a associação de resistores em série, fizemos a analogia do circuito elétrico para o circuito térmico, e agora o tema de hoje é a associação de resistores térmicos em paralelo. E vamos fazer a analogia com o circuito elétrico, tá ok? Então nós vamos usar a ferramenta do circuito elétrico para fazer a nossa consideração para o circuito térmico, tá ok? Então, como é que funciona no circuito elétrico? No circuito elétrico, a associação de resistores em paralelo, ela funciona dessa forma, onde eu tenho dois resistores em paralelo, eu tenho a corrente elétrica na entrada do sistema e a corrente elétrica na saída do sistema. Quem é essa corrente elétrica? A corrente elétrica que entra no sistema é a mesma corrente elétrica que sai no sistema, ela não tem outro caminho. Só que a gente vai ver o seguinte, que quando ela vem no nó do circuito, essa corrente ela se divide em I1 em I2. Então, quando eu tenho dois resistores em paralelo, né, a corrente se divide. E quem é a corrente total? Então, vou fazer aqui a consideração. I, que é a corrente total, é igual a corrente 1 mais a corrente 2. Então, a corrente se divide. Cristian, a corrente se divide? A corrente se divide. Legal. O que acontece com a diferença de potencial? Meu amigo e minha amiga, a diferença de potencial é a mesma. A diferença de potencial nos extremos do circuito, a diferença de potencial tanto em R1 como em R2, e eu vou fazer aqui o desenho do multímetro, né? Ou do multímetro, ou multímetro, porque vai medir a diferença de potencial, né? Então, a diferença de potencial nas duas extremidades do circuito é a mesma. Então, quando você vai usar a lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que a diferença de potencial é R vezes I. Legal. R vezes I.
A diferença de potencial é a mesma, né? Tanto para o resistor 1 para o resistor 2. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou fazer uma análise para o resistor 1 e para o resistor 2. E o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que para o resistor 1, eu vou pegar aqui, para o resistor 1, eu tenho a diferença de potencial, que é igual a R1 e 1. E para o resistor 2? Para o resistor 2, eu tenho a diferença de potencial, que é a mesma, é igual a R2 e 2. Só que é o seguinte, como eu falei para vocês no começo, né, que a corrente total é a soma, porque ela se divide, né? Então a corrente total é a soma do I1, da corrente 1, que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2. Tá ok? Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou isolar a corrente 1 e a corrente 2. Eu estou usando letra minúscula e maiúscula, né? Mas eu vou, então, usar a mesma simbologia, que é minúsculo. Corrente 1, corrente 2. E aqui eu vou usar também a simbologia adequada. Corrente, ok? Então, olha só, dessa primeira equação, a gente tira o I1. A corrente I1 nada mais é do que a diferença de potencial dividido pelo R1. E a corrente I2? A corrente I2 é a diferença de potencial, que é a mesma, dividido por R2. Confere ou não? Eu estou fazendo somente uma analogia, só estou fazendo a análise do circuito elétrico. E você já está acompanhando, já está fazendo um paralelo aqui, ó, com o circuito térmico, né? Que eu fiz justamente a mesma configuração. Depois a gente só vai fazer a analogia do circuito elétrico para o circuito térmico. Bom, então a minha corrente total é igual ao I1 mais o I2. Quem é o meu I1? O I1 é a diferença de potencial no circuito, porque é a mesma, né? R1 mais a diferença de potencial no resistor 2, R2. E aí você fala assim, pô, Christian, mas dá para eu fazer uma coisa interessante ali, né? Porque a tensão, né? O medidor aqui, né? O multímetro ou voltímetro, né? Que pode medir a diferença de potencial, ele está medindo a mesma diferença de potencial, tanto no resistor 1 como no resistor 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência aquele termo. Então, eu posso colocar a diferença de potencial em evidência, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é aquele termo ali? Aquele termo, né, se você for dar uma olhadinha, né, na referência bibliográfica, você vai ver que aquele termo é 1 dividido pela resistência total 1 dividido pela resistência total. Então, quando você fala em corrente elétrica para o circuito em paralelo, a diferença de potencial dividido pela resistência total. Então, olha só, onde 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui, ó. Então, percebam, né, que para o circuito elétrico, a diferença de potencial é a mesma, a corrente se divide e cada um dos resistores tem o seu valor de corrente correspondente. Eu uso a lei de Ohm, para o circuito elétrico, para o resistor 1, para o resistor 2. Então, para o resistor 1, eu usei essa equaçãozinha aqui. Para o resistor 2, eu usei essa equaçãozinha aqui. Tá ok? Para o resistor 1, para o resistor 2.
Depois disso, aonde eu fiz a consideração que a corrente de entrada é a mesma de saída, então significa que a corrente de saída é a soma das correntes, I1 e I2, beleza? E eu já tinha o valor da corrente no resistor 1, a corrente no resistor 2, fiz as substituições, coloquei o termo da diferença de potencial em evidência, e a gente viu o seguinte, que 1 dividido, 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, esse cara me dá 1 dividido pela resistência total, ok? Então, a gente acabou de definir a resistência elétrica para um circuito paralelo. Você lembra da equação da resistência total para o circuito em série? Para o circuito em série era a soma das resistências. O R total era para dois resistores, é o R1 mais R2. Para um circuito em paralelo, 1 sobre R total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você for resolver e tentar definir o R total nessa equação, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, meu amigo e minha amiga. Então não é simplesmente achar que o R total é R1 mais R2, não é nada disso. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum de R1 e R2, e aí você vai ver que é a soma do produto, vai dar a soma dividido pelo produto. Então cuidado na hora, né? Se você quiser extrair a resistência total nessa equaçãozinha aqui, eu vou fazer a observação. Vai ficar 1 dividido por R total, que é igual mínimo múltiplo comum de R1 e R2. R1 vezes R2. R1 vezes R2. R1 vezes R2, que é dividido por R1, vai dar R2. Que multiplica 1, vai dar R1. R1 vezes R2, que divide por R1, vai dar o R2, desculpa. R2, que multiplica 1, vai dar R2. Legal. Mais R1 vezes R2, que divide por R2, vai dar o R1. R1 que multiplica 1, vai dar R1, tá ok? Então, na hora que você for extrair o R total aqui nessa equaçãozinha, vai dar o seguinte, que o R total, você faz a multiplicação, depois faz o isolamento do R total, vai dar que é o produto pela soma. Produto R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá ok? Então, essa é a equação da resistência total, tá ok? Mas eu não preciso usar essa expressão aqui, não precisa decorar essa expressão. Eu sei que 1 dividido por R total é R1 dividido por R1 mais R2 dividido por R2, tá ok? R1, 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, tá bom? E é aquela expressão que eu vou usar aqui. Bom, Cris, então me explica aqui o circuito térmico. O circuito térmico é o seguinte, eu tenho uma associação de duas paredes em paralelo. Eu tenho a parede 1, eu tenho aqui a parede 1, e tenho a parede 2. Vou tentar usar as cores correspondentes aqui, tá bom? O que você tem na parede 1? A parede 1 eu tenho a condutividade térmica do material 1. Condutividade térmica do material 1, K1. E eu tenho a condutividade térmica do material 2, K2. Eu tenho as espessuras. A espessura do material. Nesse caso, a espessura 1 é igual à espessura 2. Podem ser diferentes? Lógico que pode. A espessura 1 igual à espessura 2, que é igual à espessura. Então, eu vou chamar essa distância aqui somente de espessura, tá ok? Beleza. Outra coisa, se eu tenho as espessuras, tem a área da superfície. A área da superfície 1
a área da superfície 2. Então, eu posso ter a área da superfície 1 e posso ter a área da superfície 2, ok? Então, o que a gente sabe? Num circuito térmico, eu vou colocar a equaçãozinha da resistência térmica aqui, ó. A resistência térmica num circuito térmico é igual a espessura dividido pela condutividade térmica do material vezes a área. Então, a resistência 1, então, agora eu vou definir, né? A resistência 1 do material 1. A resistência 1 do material 1 é a espessura do material 1 dividido pela condutividade térmica do material 1 vezes a área do material 1. Beleza? Material 2. O material 2, a resistência térmica do material 2 é a espessura do material 2 dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material 2 vezes a área da superfície do material 2. Pode ser que as áreas sejam iguais, podem ser que sejam diferentes, não tem problema nenhum. Pode ser que sejam iguais, pode ser que sejam diferentes. Como eu falei para você, a espessura pode ser igual, pode ser diferente, não tem problema nenhum, tá ok? Agora é o seguinte, eu caracterizei o meu circuito térmico e aqui eu tenho o meu circuito elétrico. Então eu vou agora acompanhar o fluxo. Aqui eu tenho a corrente elétrica e quando ela chega no nó do meu circuito, ela se divide. Então, quando o meu fluxo de calor chega no meu circuito, o fluxo de calor se divide. Ele vai se dividir aqui em fluxo Q1, porque eu tenho a parede 1, Q1, fluxo 1, e tenho fluxo 2. Fluxo de calor se divide num circuito em paralelo. Lembra que no circuito em série, a gente sabia que o fluxo que entra é o mesmo que sai. Aqui o fluxo entra, ele se divide, depois aqui vai passar o fluxo de calor Q1, e aqui o que vai acontecer? Vai passar o fluxo de calor Q2. Então, e depois na saída, eles se unem novamente. Eles se unem novamente e você vai ter o fluxo total. Eu não estou considerando perda de calor na linha, viu, pessoal? Eu não estou considerando perda de calor na linha. Então, o que você vai ter, Christian? Eu vou ter o seguinte, que, né, no meu caso, o fluxo de calor total é o Q1 mais o Q2. Esse é o fluxo de calor total, tá ok? Agora, quem é o fluxo de calor? O fluxo de calor, eu vou pegar a equação do Fourier aqui, ó, já adaptada para resistência térmica. Eu sei que o fluxo de calor é igual, agora, é igual a espessura dividido, desculpa, eu já vou colocar resistência térmica aqui. É a diferença de temperatura entre a superfície quente menos a temperatura na superfície fria, que é T1 menos T2, dividido pela resistência térmica. Essa é a equaçãozinha do Fourier, já com a resistência térmica aqui, ó, eu já estou colocando aqui, ó. Eu sei que a resistência térmica é a espessura dividido pela condutividade térmica, do material vezes a sua área, tá ok? Beleza. Agora é o seguinte, para que eu tenha fluxo de calor, eu tenho que saber os valores de temperatura. Se a minha fonte de calor está nessa extremidade do circuito, significa, né, ou à esquerda do meu circuito, significa que essa parede ela está numa temperatura da superfície quente, que é a mesma temperatura nessa segunda parede aqui, ó, temperatura na superfície quente, e aqui eu tenho a temperatura na superfície fria.
E aqui a temperatura na superfície fria, tá ok? Isso significa o quê? Que a diferença de temperatura nas extremidades do meu circuito térmico, as diferenças de temperatura é a mesma. Pô, mas quem era a diferença de potencial no meu circuito elétrico? A minha diferença de potencial no meu circuito elétrico era a tensão. Diferença de potencial, tanto no resistor 1 como no resistor 2. A diferença de potencial era o V. E aqui, quem é a minha diferença de potencial? A minha diferença de potencial é a temperatura. Entendeu? Então, temperatura na superfície quente menos a temperatura na superfície fria é a minha diferença de temperatura. Tá ok? Ah, então a diferença de temperatura é a mesma? A diferença de temperatura é a mesma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos obter a equação do fluxo de calor Q1. A equação do fluxo de calor Q1 é igual a diferença de temperatura ou diferença de potencial na superfície interna e externa da minha parede, temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria, dividido por quem? Dividido pela resistência 1. Beleza? Beleza. Essa é a equaçãozinha do fluxo de calor que passa pela parede 1. E a equação do fluxo de calor que passa pela parede 2. Fluxo de calor que passa pela parede 2 nada mais é também do que a diferença de temperatura na parede quente, na superfície quente, menos a temperatura na superfície fria, dividido pelo resistor térmico 2. Ah, entendi, Christian. Ah, que legal, hein? Então, o que você vai fazer? Como eu fiz aqui, ó, corrente elétrica igual a corrente 1 mais a corrente 2. E eu fiz a substituição de cada um dos elementos, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Essa parte do circuito elétrico, eu não vou precisar mais, porque eu já tenho as equações já definidas ali na minha direita, tá ok? Eu só vou agora fazer a analogia. Olha só, eu já defini aqui as equações tanto do fluxo de calor para a parede 1, o fluxo de calor para a parede 2. Então, essa parte também aqui, ó, fluxo é corrente para o circuito elétrico. Corrente elétrica na resistência 1 e a corrente elétrica na resistência 2. Tá ok? Então, vamos lá. Então, agora eu não preciso mais do circuito elétrico, só preciso das equações. Então, agora a substituição. Então, agora eu vou fazer a substituição. Então, para fazer a substituição, eu vou fazer o seguinte: fluxo de calor. O fluxo de calor total, então, é o Q1. O Q1 é a diferença de temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria, que poderia ser T1 menos T2, tudo bem? Dividido pelo R1. Dividido pelo R1. Mais a diferença de temperatura na resistência 2, menos temperatura na superfície, dividido pelo R2. Então, onde nós estamos? Nós estamos nesse ponto aqui da analogia do circuito térmico com o circuito elétrico. Cristian, então quer dizer que a diferença de potencial que no circuito térmico é a diferença de temperatura e no circuito elétrico é a tensão, você vai colocar em evidência? Sim, é isso mesmo. Então, como esse termo é comum nos dois, então o Christian vai fazer o seguinte: diferença de temperatura na superfície quente menos diferença de temperatura na superfície fria. Eu poderia colocar um parênteses aqui para a gente não se perder. Vezes quem? Vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E quem é esse termo aqui? Esse termo aqui é 1 sobre a resistência térmica total, o equivalente no circuito elétrico. Então, meu fluxo de calor é igual a temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria, que multiplica 1 dividido pelo R total.
1 dividido pelo R total, que o R total, na verdade, é um fluxo de calor. Aqui, ó. Fluxo de calor é a diferença de temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria, dividido pelo R total, a resistência térmica total. Não esquecendo que é o que eu tinha definido, a equação do Fourier para a resistência térmica, tá ok? Não esquecendo, então, que 1 sobre a resistência térmica total, 1 sobre resistência térmica total é 1 sobre a resistência 1, mais a resistência térmica da minha parede 1, mais 1 dividido pela resistência térmica da parede 2. Meu amigo e minha amiga, isso daqui serve para um circuito para duas resistências. E se eu tivesse duas paredes em paralelo? E se eu tivesse 3 paredes em paralelo? Mais 1 sobre R3. E se eu tivesse 4 paredes em paralelo? Mais 1 sobre R4. Então, é só você adicionar mais um termo na sua expressão matemática aqui. Mais resistores, circuito em paralelo, mais 1 dividido pelo R correspondente, tá bom? Então, agora não preciso mais da analogia do circuito elétrico. Eu já tenho a expressão já definida em relação ao circuito térmico, tá bom? Para associação de resistores em paralelo. Tá ok? Eu já fiz isso definindo a equaçãozinha para o circuito em série e agora eu fiz para o circuito em paralelo. Tá ok, pessoal? Então, o que de diferente tem os dois circuitos? A equação é a mesma. O que vai mudar é a configuração da resistência térmica. No circuito em série, então vou escrever aqui, a configuração para um circuito em série dos resistores e para um circuito em paralelo para os resistores. A única coisa que muda é só a configuração série e paralelo, em que eu tenho aqui, para um circuito em série, a resistência térmica total é o R1 mais o R2 mais a somatória dos resistores, a quantidade de resistores que você tem, N de navio. N de navio. E para o circuito em paralelo? No circuito em paralelo, a resistência total, 1 dividido pelo R total é igual a 1 dividido pelo R1 mais 1 dividido pelo R2 mais, até quando? Até mais 1 dividido pela quantidade de resistores que você possuir, tá ok? Configuração em série, configuração em paralelo. Resistores, associação de resistores térmicos em série, associação de resistores térmicos em paralelo, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um exercício. Nós vamos pegar a nossa lista de exercício número 4, que fala de associação de resistores em paralelo, e também já tem exercícios de configuração mista, né? Como você também tem a associação de resistores no circuito em série, no circuito elétrico, também numa configuração mista. Nós vamos fazer o exercício número 1. Exercício número 1 da nossa lista de exercícios aí, a nossa lista 4, tá bom? Eu vou apagar isso daqui. No caso do nosso exercício 1, ele não é só uma configuração em paralelo, ele já é uma configuração mista, e é o que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então eu vou apagar agora, então, toda essa análise que nós já fizemos aqui. Então guarda todas essas informações. Então se a gente tiver, no caso do circuito misto, você vai ter que tomar cuidado, porque ora você vai ter uma parte do circuito em série, ora você vai ter uma parte do circuito em paralelo. Então cuidado, eu vou usar então nesse exercício as duas configurações simultaneamente. Então resistência
resistência total também, lá no circuito elétrico, também é conhecido como resistência equivalente, ok? Então é isso que você vai ter que tomar cuidado na hora de você resolver o exercício numa configuração mista, ok? De resistores série e paralelo no mesmo circuito, tá bom? Então nós vamos apagar aqui. E nós já vamos fazer o exercício número 1 da nossa listinha aí, tá bom? Que é a nossa lista 4. Tá, ok. Aqui. Que é o exercício da nossa lista 4. Beleza. Agora é o seguinte, no caso do nosso exercício da lista 4, exercício 1, então, resolução de exercícios, resolução de exercícios, lista 4. Ok? Resolução de exercícios, lista 4. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui então já fazer o desenho do exercício número 1, depois a gente lê o exercício, tá bom? Então ele me dá aqui, exercício número 1. Então eu vou colocar aqui as configurações. Aqui vai ser a nossa parede A. Depois eu tenho duas paredes. Uma aqui, ó. Parede B. Parede B. Parede C. Parede C. Ok? E aqui é a minha configuração da parede D. Parede D. Parede. Deixa eu escrever aqui, ó. Parede D. Então o que nós temos? Nós temos a parede A. A parede A. A parede B. Deixa eu só. A minha parede B. A minha parede B. Aqui. A minha parede C. E a minha parede D. Confere aí para mim, por favor. Esse é o desenho da configuração aqui. O que você tem? Você tem as espessuras. Espessura 1. Aqui você vai ter esta espessura. Da parede... Opa! 1 não. Da parede A. Poderia ser 1, 2, 3, 4, né? Tudo bem. Então, aqui, a espessura da parede A. Eu tenho a espessura da parede B, que é igual a espessura da parede C, que é igual, eu vou chamar somente de espessura, tá ok? E eu vou chamar aqui também de a espessura da parede D, tudo bem? A parede A tem a condutividade térmica da parede A, eu estou com o número 1 na cabeça, mas é A. Eu tenho a área da superfície da parede A, tem espessura. Na parede B, eu tenho área da superfície, então eu tenho área da superfície da parede B e o Kzinho, que é a condutividade térmica da parede B. Presta atenção, parede B. Na parede C, mesma coisa, Cristian, mesma coisa. Área da superfície na parede C
e o coeficiente de condutividade térmica da parede C. E da parede D, mesma coisa. Tem a área da superfície da parede D e a condutividade térmica da parede D. E eu tenho o fluxo de calor. E o fluxo de calor, ele vai entrar no meu circuito dessa forma aqui, ó. E ele vai entrar aqui dessa forma aqui, ó. Fluxo de calor. Tudo bem? Então, o fluxo de calor que entra é o fluxo de calor que sai. Ah, entendi. É verdade. Ele não tem outro caminho, né? A gente não vai considerar a perda de calor pelas laterais. O fluxo de calor é como se você tivesse um sistema isolado aqui, ó. Ele tem um isolamento térmico aqui em cima e aqui embaixo, né? Provocando a situação que o fluxo de calor que entra, é o mesmo fluxo de calor que sai, tá bom? Então agora a gente pode fazer a leitura do nosso exercício 1. Calcule o calor transferido através da parede composta esquematizada abaixo. Ele quer o fluxo de calor. Calcule o fluxo de calor transferido através da parede composta esquematizada abaixo, ou esquematizada no meu circuito. Considerando o fluxo de calor unidimensional, quer dizer, nessa direção e sentido, calcule também a temperatura na face interna da parede A. Ah, ele quer que você calcule também a temperatura na face interna da parede A, que é a mesma temperatura aqui na parede A, né? Que é a mesma temperatura. E eu vou ter a temperatura na face de saída da parede A, é a mesma temperatura de entrada na parede B. A temperatura de face na saída da parede A é a mesma temperatura de entrada na parede C. A temperatura de entrada na parede D é a mesma... Ah, então você entendeu aqui? Olha só. É a mesma temperatura. E aqui, ó, nessas duas extremidades, aqui também eu tenho... Então, a temperatura de entrada na parede A é igual à temperatura de saída na parede A, é a mesma temperatura de entrada na parede C. Temperatura de saída na parede A é igual à temperatura... Eu só vou colocar aqui embaixo, temperatura na parede A é igual, na saída é igual a temperatura de entrada na parede B. Temperatura de saída na parede B é igual a temperatura de entrada na parede D. E a temperatura de saída na parede C é igual a temperatura de entrada na parede D. Tá ok? É o potencial térmico, tá ok? E ele fala o seguinte, bom, aqui no desenho ele me dá vários valores. Ele me dá a temperatura de entrada na parede A, temperatura de entrada, ou interna do meu circuito. Temperatura interna do meu circuito e a temperatura externa do meu circuito. Tem aqui, ó, T, temperatura externa do meu circuito. O fluxo de calor e assim vai. Então, o que eu tenho? Temperatura, vou colocar aqui do lado, temperatura interna do meu circuito é de 370 graus Celsius. Ele pede para você calcular o fluxo de calor, ele me dá a espessura da parede A. A espessura da parede A é 2,5 centímetros. A espessura da parede B, que é igual à espessura da parede D, a parede C aqui, é igual a 7,5 centímetros. O que mais que ele me dá? A espessura da parede D, que é igual a 5 centímetros. O que ele mais também me dá aqui? A condutividade térmica de cada uma das paredes. Da parede A, da parede B, da parede C, condutividade térmica da parede C, condutividade térmica da parede D. Da parede A, 175 watts metro grau Celsius.
da parede B. Da parede B é 35 watts metro grau Celsius. Da parede C. Da parede C, A, B, C, 80 watts por metro grau Celsius. É que aqui na minha folhinha ele colocou assim, ó, A, B, C e D. Então aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Só considerando, né, que o E, o B e o C estão juntos, né? Para eu não me confundir aqui na hora dos valores aqui, né? E da parede D aqui é 60 watts por metro grau Celsius. Tudo bem? E ele fala que a área da superfície B é igual à área da superfície C, a área da superfície, né? E que a área da superfície A é igual à área da superfície D. Tá bom? Então, foram esses os valores. E ele me dá a temperatura interna e ele também me dá a temperatura externa. Temperatura externa. O valor da temperatura externa é de 66 graus Celsius. Aí ele me dá também, bom, a área da superfície da parede A e da parede D, que é igual a 0,1 metros quadrados. Confere aí ou não? Né? Então, se você considerar que a parede B e C é a metade da área, então é 0,1 dividido por 2, não é isso? Eu já tenho a área da superfície da parede B e C dividido por 2, então é 0,05 metros quadrados, tá ok? Eu tenho a área da superfície da parede A e D e a área da superfície da parede B e C, tá bom? Tudo bem. Então ele pede o fluxo de calor. Meu amigo e minha amiga, que confusão que você fez aí, Christian. Olha só que confusão. Não é confusão, não, mano. Se você analisar, eu tenho uma parede de entrada, depois eu tenho duas paredes no meio e tenho uma parede na saída. Então eu tenho um circuito misto, um circuito série, paralelo, série. Então, se você analisar o meu circuito elétrico, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa situação, ó. Olha só. E aqui ele se une de novo na malha, eu tenho um resistor aqui na saída. Então eu tenho aqui o resistor A, eu tenho o resistor B, resistor C e aqui o resistor D, tá ok? Essa configuração é a mesma que essa. Olha só, que analogia eu vou interpretar a partir daqui? Eu tenho um circuito, eu tenho um resistor A em série com dois resistores em paralelo, depois em série com RD. Então, o que o Christian vai fazer? Analisa essa na verdade, eu vou ter um RA em série com um resistor equivalente em série com um resistor RD. Então, a resistência térmica total é o RA mais o R equivalente mais o RD. E o resistor equivalente é o circuito em paralelo. Então eu vou calcular primeiro as resistências em paralelo para achar o resistor equivalente. Depois que eu tiver o resistor equivalente, eu vou achar o resistor total. E o resistor total. E depois o fluxo de calor. O fluxo de calor, a gente sabe que ele divide. Ele passa inteiro na parede A, mas ele divide na parede D e C. Ele passa, então, parte dele. Então, olha só. Segue o fluxo. O fluxo de calor entra no circuito, depois ele vai se dividir. Então, o fluxo de calor
ele entra no circuito, depois ele passa aqui, parte dele vem para o fluxo de calor na parede B, aqui na parede A, depois na parede B, fluxo de calor na parede C, depois ele se une novamente para ter o fluxo de calor aqui na parede D, e o fluxo de calor que passa na parede D é o mesmo que passa pela parede A. Só tendo uma ramificação na parede B e na parede C, tá ok? Então essa é a analogia que a gente tem que fazer aqui, tá ok? Bom, antes de a gente dar continuidade, né, fazer toda essa análise aqui, o que o Christian vai fazer? Eu vou calcular a resistência térmica de todos os resistores. O RA, o RB, o RC e o RD. Depois eu vou fazer a associação em série, a associação em paralelo, e assim eu vou fazer todas as associações, tá bom? Então aqui eu vou fazer o cálculo da resistência térmica A, o cálculo da resistência térmica B, o cálculo da resistência térmica C e o cálculo da resistência térmica D. Que nada mais é do que a espessura da superfície A, condutividade térmica do A, vezes a área do A. Resistor B, espessura de B, condutividade térmica do B, vezes a área do B. Espessura do C, condutividade térmica do C, vezes a área do C. E espessura, só para conferir se está gravando, está tudo certinho. Espessura do D, condutividade térmica do D, área da parede D. Tá ok? Então, continuamos fazendo analogias, certo? Então, eu tive que fazer essa interpretação logo no começo, para você não se perder, tá bom? Então, vamos aqui. Para eu calcular todas as resistências térmicas, analisa o sistema de unidades que você tem aqui. As condutividades são todas as constantes do exercício. As áreas para esse exercício são constantes. As temperaturas para esse. Mas a única coisa que não vai mudar nesse exercício, se você continua com a parede A, B, C, D e E, por mais que você altere as espessuras, por mais que você altere as áreas, a única coisa que a gente não vai alterar no exercício é o material da parede A, da parede B, da parede C, da parede D. Então a condutividade térmica de cada um dos materiais não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque eu não vou mudar o material. Tá certo, pessoal? As espessuras, as temperaturas, a temperatura depende da fonte de calor. As espessuras dependem do que você tem de material. Mas se o material da parede A é 175 watts metro grau Celsius, não importa se você aumenta a espessura, diminui a espessura, aumenta a área, diminui a área, é sempre esse material. O B é a mesma coisa. Não importa se você aumenta ou diminui a área da superfície do B ou a espessura do B, tanto faz. Se você não muda o material, é sempre 35 watts por metro grau Celsius. E a condutividade térmica do C, mesma coisa, e a do D, mesma coisa, tá ok? Então, nós vamos usar esses elementos como referência, tá bom? Então, a espessura da parede A. A espessura da parede A, ele me dá 2,5 centímetros. Volto a discutir novamente as unidades de medida. Olha só, todos os elementos aqui, ó, estão em graus Celsius, watts, metro. E todas as espessuras em centímetro. Não posso usar em centímetro. Eu tenho que ter a mesma coerência no meu sistema de unidades. Então, eu vou ter que usar metro. Então, aqui eu vou ter que usar metro, aqui eu vou ter que usar metro e aqui eu vou ter que usar metro, tá ok? Então, o Christian vai substituir já todos os valores. 2,5 centímetros é igual a 0,25 metros. A condutividade térmica do material A, 175, vezes a área da superfície do material A, 0,1 metro quadrado. A espessura do material B, a espessura do material B, a espessura do material B, 0,05. A condutividade térmica do material B, 35, vezes a área da superfície. A área da superfície, não, espessura, desculpa, aqui é 5 centímetros. Não, opa, aqui eu coloquei errado. Eu coloquei o valor da área.
A espessura do material B é igual a do C, que é esse cara aqui, ó, 7 centímetros, que é 0,075. Vezes, dividido, né, por 35, vezes a área da superfície B agora, que é igual ao do C aqui, aí sim, 0,05, igual a espessura do material C. A espessura do material C, Cristian, é igual a do B, 0,075. 0,75. A condutividade térmica do material C é igual a 80 watts metro grau Celsius. E a área da superfície C? A área da superfície C é igual a da superfície B, que é a área, desculpa, a área está aqui, da superfície C é 0,05. Preste bem atenção. E o D com os parâmetros igual ao do A. A espessura do D é 0,05 centímetros, né? A espessura não é a mesma do A. A área da superfície é. A condutividade térmica do D. A condutividade térmica do D é 60 watts metro grau Celsius. E a área da superfície D? A área da superfície D é igual a da superfície A, que é 0,1. Ok? Então eu vou calcular os valores de cada uma das resistências aqui. Pega a calculadora e vamos continuar aqui. 0,025 dividido por quem? Dividido por 175 vezes 0,1. Aqui deu 1,4285. Vou usar 4, não é o resultado final, então é a quantidade de casas decimais que eu vou utilizar para continuar o cálculo. Eu vou usar 4 casas decimais. 4285 vezes 10 a menos 3. Unidade de resistência térmica aqui. Resistência térmica, meu amigo, vamos lembrar aqui, ó, que o fluxo de calor nada mais é do que as diferenças de temperatura dividido pela resistência térmica. Então, a resistência térmica é igual a diferenças de temperatura dividido pelo fluxo. Tá ok? Não é isso? Então, nada mais é do que graus Celsius dividido por watts. No sistema internacional é watts ou joules segundos. Como eu tenho watts aqui nas minhas unidades de medida, então é graus Celsius por watts. Graus Celsius por watts. Confere aí, tá ok, pessoal? Por favor, confiram. Cristian, mas você só está trabalhando nas resistências? Só trabalhando nas resistências. Eu estou calculando a resistência térmica de cada um dos materiais. 0,075 dividido por quem? 35 vezes 0,05. Esse cara deu 4,2857, tá. Eu vou usar 2 casas decimais depois da vírgula, 4 casas decimais, desculpa, vezes 10 a menos 2 graus Celsius por watts. Por que, Cristian, está usando 4 casas decimais? Porque não é resultado. Esse é um valor que eu vou usar para caracterizar o meu circuito misto. Calcular as resistências em paralelo, depois em série, para eu calcular depois o fluxo de calor, tá bom? Então, é só isso. Então, aqui, 0,075 dividido por quem? 80 vezes 0,05. Esse cara deu 0,1875 graus Celsius por watts. Se você quiser escrever esse número na potência de 10, você poderia colocar 1,875, andou 2 casas, 10 a menos 2. Como é a calculadora que está fazendo a conta, eu não vou me preocupar com isso, nem a pau. Tá ok? Então esquece. 0,05 dividido por 60 vezes 0,1. Aqui deu 8,3333 vezes 10 a menos 3, desculpa, graus Celsius por watts. Tudo bem? Ok, tudo bem. Bom, ele pede o fluxo de calor. Então, o meu fluxo de calor,
eu não coloquei a equação aqui, mas eu vou colocar já aqui não. Ó, o meu fluxo de calor, o fluxo de calor nada mais é do que, se é o fluxo de calor no circuito todo, é as diferenças de temperatura interna menos a temperatura externa, dividido pela resistência térmica total. Se o circuito é série, era a somatória das resistências. Se fosse paralelo, 1 sobre RT igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, e assim vai. Mas é um circuito misto, circuito série paralelo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a resistência térmica, que é a resistência total do circuito total. Então, eu vou fazer a resistência aqui em paralelo, tá ok? É disso que eu preciso. Eu vou fazer o seguinte, esses valores, você percebe que o espaço da minha lousa não é suficiente para eu fazer todo o exercício. Então, eu vou copiar os valores das resistências aqui, ó, o RA, só conferindo cada um dos resultados, para a gente não se perder, para não chegar lá no final e descobrir que está errado, né? 75 vezes 0,1 deu 1,40, olha lá, 1,4285 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watts. O RB, você viu? Estou conferindo tudo certinho. É 0,075 dividido por 35 vezes 0,05. Então, esse deu 4,28. Você viu? Eu estou conferindo cada um dos valores para a gente não chegar lá no final e descobrir que, infelizmente, a gente se equivocou. Menos 2 graus Celsius por watts. O RC, de novo, 0,075 dividido por 80 vezes 0,05. Esse cara deu, olha lá, 0,01875 graus Celsius por watts. E o RD, 0,05 dividido por 60 vezes 0,1. Tá ok? Que deu 8,3333 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watts. Tá ok? Então, eu já obtive todos os resultados dos resistores. Agora, eu só vou trabalhar as associações em série paralela e finalizar o exercício. Bom, a única coisa que eu quero é só finalizar a configuração do resistor aqui, ó, do resistor B e C. A espessura é 7,5 e a condutividade térmica do B é 35, a do C 80 e a do D 60. Tá tudo certinho, né? É bom a gente não continuar se você tiver alguma dúvida, né? Bom, Cristian, o que você vai fazer agora? Lembra daquela associação que a gente fez aqui? A gente viu que a gente tem um circuito em série, paralelo, série. Série, paralelo, série. Então, o que o Cristian vai fazer? Eu vou calcular a resistência equivalente entre o B e o C. Então, a primeira coisa, para eu preciso da resistência total. A resistência total é o RA mais o R equivalente mais o RD. Eu preciso calcular a resistência equivalente entre B e C. A minha resistência equivalente entre B e C é 1 sobre RB mais 1 sobre RC. Olha lá, minha resistência equivalente. E eu tenho o RB e eu tenho o RC. Ah, puxa vida, entendi, Christian. Tá começando a ficar legal, hein? 1 sobre o R equivalente, então, vai ser 1 sobre o RB, a resistência térmica B, que é o 4,2857 vezes 10 a menos 2,
mais 1 sobre o RC, 0,01875. Então, 1 dividido pelo resistor equivalente é igual. Quanto que vai dar esse resultado aqui? Você viu? Vou fazer por partes. 1 dividido por 4,2857 expoente 2. Isso daqui deu 23,3334. Mais 1 dividido por 0,01875. Esse cara aqui deu 53,3333. Sempre 4 casas depois da vírgula para manter a coerência. 1 dividido pelo R equivalente. Então, eu estou fazendo o cálculo somente da resistência equivalente aqui, ó, do circuito paralelo. 23,3334 mais 53,3333. Esse cara me deu 76,6667. Faça a multiplicação em cruz, porque eu vou tirar o resistor equivalente aqui. Faça a multiplicação em cruz, então vai dar 1 dividido por aquele valor, que vai dar 1,3043 vezes 10 a menos 2. Qual a unidade de medida de resistência térmica? Graus Celsius por watts. Nossa, Cris, mas você está fazendo a mesma coisa que o pessoal costuma fazer quando você tem um circuito elétrico? É, exatamente. Então agora, ó, eu calculei a resistência equivalente. Então agora fazer a resistência total é o RA mais o R equivalente mais o RD. Puxa vida, a resistência total então é o resistor A mais o resistor equivalente mais o resistor D. Exatamente. Resistência total então é a resistência A, que é 1,4285. 1,4285 vezes 10 a menos 3, mais o meu resistor equivalente, 1,3043. 1,3043 vezes 10 a menos 2. Mais a resistência térmica D, 8,3333 vezes 10 a menos 3. Soma todo mundo agora. Minha resistência térmica total é igual a 1,4285 expoente menos 3 mais 1,3043 expoente menos 2 mais 8,3333 expoente menos 3. Confere direitinho. Qualquer dúvida, me manda no chat, perguntas e respostas. Cristian, tá errado a conta que você fez. Meu, eu vou fazer de novo, não tem problema nenhum. Né? Mas a gente não pode ter dúvidas na construção do nosso exercício. Graus Celsius por watts. Então, essa daqui é a minha resistência total. Nossa, Cristian, que trabalho. Meu, para trabalhar, para você também desenvolver o estudo no circuito elétrico, é a mesma coisa. É que às vezes não é comum para você fazer esse tipo de análise, mas está certinho. Fluxo de calor, que é o que ele está pedindo. As diferenças de temperatura tem? Tem. Puxa vida, hein? Fluxo de calor, então, é a diferença de temperatura. Você percebe que eu não falei delta, variação de temperatura? Eu falei diferença de temperatura, superfície quente menos superfície fria. Superfície quente menos superfície fria. Temperatura interna de 370 graus Celsius, menos a temperatura na superfície externa, aqui ó, interna, externa, 66. E a resistência térmica 0,0228. Meu amigo e minha amiga, você tem graus Celsius dividido por graus Celsius watts. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Unidade de medida watts. Potência térmica.
Nossa, que legal, legal demais. Muito legal mesmo. Fluxo de calor, então, aqui. Fluxo de calor total, 370 menos 66, dividido por 22,8. Deu 13.333,33 watts. Eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, vai virar quilo. Então, o que eu espero do meu aluno é essa resposta aqui, ó. 13,33, duas casas decimais, depois da vírgula arredondando a terceira. Se a terceira for maior ou igual a 5, esse caso é 3, então é menor que 5, você trunca. Então é 13,33 vezes 10 ao cubo watts, então quilowatts. K minúsculo, porque o quilo é minúsculo. K minúsculo de quilo, tá ok? Então, 13,33 kilowatts, ok? Agora é o seguinte, ele pede agora para você também calcule a temperatura na face interna da parede A. Ele quer o TA aqui. Como é que eu vou calcular a temperatura na face interna? Como eu vou calcular? Para calcular a temperatura na temperatura do A aqui, que é a temperatura de saída da parede A, você desconsidera todo o seu circuito. Então é como se você tivesse somente... Então eu vou fazer uma simplificação de circuito? Sim. O que eu tenho? Eu tenho a parede A com a espessura da parede A, com o fluxo de calor que passa pela parede A, Cris, então sim, mas você não precisa considerar mais nada. É só a parede A. Ah, mas se fosse na parede B? Opa, mas aí você tem que calcular o fluxo que passa pela parede B, que é diferente do fluxo que passa pela parede C, que é diferente do fluxo que passa pela parede A. Lembra que no circuito em paralelo o fluxo de calor se divide? Então você teria que calcular o fluxo de calor B ou fluxo de calor C para calcular utilizando ou a parede B ou a parede C. Dá para fazer? Lógico que dá para fazer. Continuando aqui, o que mais você tem? Eu tenho a parede A, eu tenho área de superfície da parede A, eu tenho a espessura da parede A, eu tenho a condutividade térmica da parede A, na verdade eu tenho a resistência térmica da parede A, é isso que eu tenho, né? As diferenças de temperatura entre os extremos da parede A, eu tenho a temperatura I interna e a temperatura A, que é o que ele está pedindo. Como é um regime permanente, a gente faz uma retinha assim. E eu já discuti com vocês regime permanente e regime transiente. Tá certo? Não esqueça que regime transiente é o começo e o final. Quando começa, ou quando você aciona a fonte, liga a fonte, como um circuito elétrico. Que você dá um pulso, né? Então você, até chegar no valor de temperatura interna ali, que é naquela parede, aí ela vai esfriando, né, porque você tem uma determinada espessura da parede até a temperatura A. O regime transiente, ele é aquele momento em que você, na hora que você liga o circuito, a temperatura, ela demora um tempo para atingir o valor máximo, mas também na hora que você desliga o circuito, ela demora um tempo para atingir o valor mínimo. Então é um circuito transiente, aquele período transiente. E o permanente? O permanente é quando você liga a fonte de calor e por algum tempo ela fica temperatura constante, tá ok? Então é isso aí. Bom, Cris, e aí o que você vai fazer? Para eu calcular a temperatura na superfície A, eu novamente vou usar a equaçãozinha do Fourier para a resistência térmica. Fluxo de calor na parede A é igual a diferença de temperatura na parede A. Que é a temperatura interna no meu circuito, menos a temperatura na superfície aqui, que eu vou chamar de A,
dividido pela resistência térmica do ar. Aí eu tenho todo mundo? Eu tenho sim. Vamos substituir os valores? Vamos substituir valores. Fluxo. Ou você usa 13,33 vezes 10 ao cubo, ou você usa 13.000 e assim vai. Então eu vou... tanto faz. Então 13,33 vezes 10 ao cubo, que é igual a temperatura na parede interna, 370, menos a temperatura na superfície A, dividido pela resistência térmica 1. A. 1,4285 vezes 10 a menos 3. O que eu faço agora? Continhas. Vamos fazer continhas? Que continha que eu vou fazer? Eu tenho que achar, eu tenho que identificar o valor da temperatura A. Então, é a multiplicação dos fatores aqui. 13,33 expoente 3 vezes 1,4285 expoente menos 3. Isso. Então, deu 19. Enquanto eu vou colocando esse valor aqui, o que você acha, mesmo não sabendo o valor numérico, o que você acha, ou o que a gente espera do valor da temperatura na superfície, a temperatura A? Cris, olha, a temperatura na superfície aqui, a temperatura A, que você chamou de A, ela tem que estar entre o intervalo 370 e 66. Não pode ser mais, não pode ser menos. Tem que estar nesse intervalo. Porque a temperatura maior é a temperatura de entrada do circuito. A temperatura de maior valor é a temperatura de entrada do circuito. E a temperatura menor é a de saída do circuito. Então, a temperatura que eu estou calculando lá, com certeza vai ser menor que 370 e maior que 66. Tem que ser. E a gente viu, olha só que legal, né? Eu quero o valor da temperatura A. Então, é menos temperatura A que eu vou passar aqui para o primeiro membro. Vai vir mais temperatura A. Para isolar a temperatura A, eu vou pegar esse 19,041,9, que está positivo, e passar negativo. Então, vai ficar o seguinte, a temperatura A é igual a 370 menos 19,0419. Temperatura na superfície A ou na parede interna do meu material, da minha resistência A é 370 menos 19,0419. 350,958. Duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Eu vou discutir aqui o arredondamento, porque às vezes tem aluno que não está entendendo o meu arredondamento, graus Celsius. O que eu estou falando para você é deixar duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Se a terceira é maior ou igual a 5, então o segundo dígito você acrescenta 1. Se fosse menor que 5, você manteria. Então vai ficar 96. Então a temperatura... Eu vou colocar aqui, ó. A temperatura na parede interna da minha parede A é de 350,96 graus Celsius. Olha só que legal! Não, fenomenal. Esse exercício é fenomenal. Então, olha só. Recapitulando, vou pegar o laser. O que nós fizemos nessa aula de hoje? Estamos discutindo circuitos térmicos, associação de paredes em paralelo. Primeira coisa foi definir a equaçãozinha do Fourier para paredes paralelas. E a gente viu que a única diferença era a resistência térmica para um circuito em paralelo, que é 1 sobre resistência térmica é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 e assim vai, para um circuito em paralelo. Cristian, igualzinho no circuito elétrico, mesma coisa. No circuito em série, a soma dos resistores. Aqui é 1 dividido por 1. Beleza. Depois disso, o que a gente fez? Fazer o exercício 1 da nossa listinha 4. O exercício da nossa listinha 4 fala que tem uma parede de entrada, parede A com todas as suas configurações. Área da parede
a condutividade térmica e espessura. Ele me dá todas essas informações. E a condutividade térmica do material. Da parede B, mesma coisa, eu tenho a área da superfície B, a condutividade térmica da parede B, e tem a espessura da parede B, que é igual a C, que eu chamei de E, né? E tenho as propriedades também da parede C, que é a área da superfície, condutividade térmica da parede C, né? E todas as informações da parede C. E depois da parede D, mesma coisa. Então, ele me dá uma série de elementos aqui. Então, olha só. Primeiro você vai por partes. Primeiro você avalia o fenômeno. Fenômeno térmico. Fluxo de calor passa pela primeira parede, divide, passa pela parede, ele passa pela parede A, depois ele chega na parede B e C, ele divide, parte do fluxo vai para a parede B e parte do fluxo vai para a parede C. Eu não falei divide por 2, nem a pau. Eu falei que ramifica, que parcela do fluxo vai para a parede B, que é o fluxo da parede B, e o fluxo na parede C. Parcela. E quando chega no final desse circuito, ele se une de novo, vira fluxo na parede D, que é igual ao fluxo na parede A, meu amigo. Eles configuram um circuito em série. Bom, continuando analisando o fenômeno. Se eu tenho, então, uma configuração mista, série, paralelo, série, eu tenho que atacar o circuito em paralelo. Eu ataquei o circuito em paralelo e calculei primeiro eu calculei a resistência térmica de cada uma das paredes, que era o que eu tinha. Depois disso, eu calculei a resistência equivalente no circuito em paralelo. Por que eu fiz isso? Porque aí eu vou ter um circuito em série, e é só somar os resistores. Ah, entendi, Cristian. Puxa, que legal. Então você calculou a resistência em paralelo, tá aqui bonitinho, para depois eu fazer o série. Aqui, ó. Essa é a equaçãozinha do circuito em paralelo e essa é a equação do circuito em série. Associação de paredes em paralelo e associação de paredes em série. Legal. Isso. Você viu? Eu analisei o fenômeno e fui atrás das informações. Depois disso, o que eu fiz? Analisei as constantes. Todos os valores. Opa, centímetro, ferrou. Centímetro, ferrou. Porque a unidade do exercício é watts metro grau Celsius. Por que você sabe que é watts metro grau Celsius? Porque as constantes de condutividade térmica não mudam, porque eu não mudo o material. As espessuras, as temperaturas, as espessuras e as temperaturas, é tudo mudado. Você pode mudar. As áreas, tudo pode ser mudado. Menos nesse exercício ele não pediu para você trocar o material. Depois disso eu fiz o cálculo de todas as resistências aqui. Resistência A, B, C e D. Fiz a associação. Então, depois que você identificou todos os elementos, você vai usar as ferramentas. Quais são as ferramentas que você tem? Circuito paralelo, circuito em série. Então eu comecei a brincar, associar os resistores em série e paralelo. Depois que eu fiz isso, eu calculei a resistência total. Depois que eu tenho a resistência total, eu usei a equaçãozinha do Fourier com o valor da resistência térmica total, que eu já tinha calculado ali. Calculei o fluxo de calor total, que é o que ele pede no início do exercício. E na segunda parte do exercício, ele pede a temperatura interna, ou a temperatura de saída da parede A. Olha só a quantidade de coisa que a gente considerou nesse exercício. Por favor, analisa. Verifica o que você tem nos outros exercícios. Muito cuidado nessa hora. Tá ok? Qualquer dúvida, me manda mensagem no chat. E outra coisa, novidade, o Christian tem um canal no YouTube. É o Física 4.0, professor Christian Paterniani. Entra lá no meu canal do YouTube que eu estou postando todos esses vídeos. E aí você revê, né? Você revê o vídeo que eu estou gravando agora e você vai voltando, vai revendo, né? Cada uma das partes do exercício feito aqui. Volta na teoria novamente, dá uma olhada, faz pesquisa no YouTube. Com certeza o meu vídeo é o melhor de todos, mas olha, tem os professores, colegas, que também tem vídeos maravilhosos sobre esse assunto. Então dá uma olhadinha, faz uma análise, tá ok? Pessoal, me dá seu like, se for possível, dá um joinha, se inscreve no canal.
me ajuda a divulgar, né, a matéria no YouTube aí, tá ok? Olha, eu vou ficando por aqui, né? Mas qualquer coisa, estamos no meio digital. Por favor, entre em contato comigo, manda mensagem, sinal de fumaça, sinal de luz, alguma coisa nesse sentido, né? Feixe de laser, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ter a nossa comunicação, tá ok? Pessoal, agradeço demais a paciência de vocês, a atenção de vocês, né? E até a próxima aula, tá ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Até mais.